amaldiçoado no madeiro. É dele mesmo que estou falando, Jesus Cristo. Veja o que nos traz aqui, Patriarcas e Profetas, o livro inspirado de Ellen White, na página 63, o pequeno parágrafo. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Pecado, portanto, é muito ofensivo aos céus. E Cristo, quando veio à terra, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi na cruz que ele foi pendurado no meu lugar, no seu lugar. Porque diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, pagando uma enorme vergonha por mim e por você, uma maldição, como vemos na própria palavra de Deus. Vamos ver alguns versos da Bíblia que nos colocam essa situação mais claramente. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Em Deuteronômio, nós vemos a expressão maior da questão da lei. E aqui nós vemos a seguinte frase: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida para que vocês e seus filhos vivam. Portanto, nós temos opção. Agora não estamos mais sob a servidão do pecado, porque Cristo nos oferece o dom gratuito, a vida. Deuteronômio capítulo 27, nós lemos no verso 26 a seguinte mensagem. É Moisés, o profeta de Deus, colocando a seguinte mensagem no capítulo 27, verso 26 de Mateus. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá amém. Depois de repetir uma porção de frases sobre a lei e dizer sobre a maldição daqueles que não estavam a ponto de cumprir a palavra de Deus, daqueles que matam, vamos ver aqui os versos 15, daqueles que transgridem os mandamentos, a expressão maior. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo somente. É Deuteronômio 27, verso 15. Vamos entender ainda que a continuidade dos 10 mandamentos, quando temos maldito quem desonrar seu pai e sua mãe, o 5º mandamento. Portanto, ele está recitando os 10 mandamentos. Acabou expressamente de dizer do 3º e do 5º. Vai dizer também de quem matar, verso 24. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Quem cometer assassinato é o que está lá no espírito da lei, em Êxodo capítulo 20, nos versos que falam sobre os 10 mandamentos. Pois bem, nós vemos ainda no verso 24, maldito quem matar. Depois nós vamos ver em Deuteronômio ainda outras expressões que salientam a maldição que Jesus carregou por nós na cruz. Deuteronômio 21, verso 22. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o seu corpo no madeiro durante a noite e enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Portanto, aqueles que estão na condenação da lei, eles encontram a morte e a condenação também no Senhor. O salário do pecado é a morte, repito. E também nós estamos na desgraça por causa dos mandamentos. Não são os mandamentos que nos salvam. Os mandamentos nos condenam. Quem nos salva é Jesus Cristo. Mas nos salva do quê? Da condenação dos mandamentos. E foi Jesus quem disse, e é Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. É justamente a lei que faz nos reportar a fé na graça, no amor de Jesus Cristo. Porque sem lei não é preciso ter graça e nem fé. Porque a lei nos condena. Você matou, você roubou, você mentiu, você adulterou, você desonrou o pai e mãe, você violou os mandamentos quando tomou o nome do Senhor teu Deus em vão, você viola os mandamentos quando dirige e adora a imagem de escultura, como toma o nome do Senhor teu Deus em vão, contando e ouvindo piadas a respeito dos seres celestes do nosso Pai,
do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo pilhéria em carnavais, mostrando o desprezo que tem pelo Pai dos céus. Estamos desonrando e violando os mandamentos, mas não estamos na desgraça eterna, porque quem está na desgraça eterna é aquele que foi pendurado no madeiro em nosso lugar. Foi Jesus que carregou a desgraça da condenação de ser separado do Pai, porque os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. E a palavra de Deus diz isso, e Jesus disse: Pai, por que me abandonaste no momento da sua morte na cruz? Abandonou por causa dos pecados. Para não me abandonar no mundo de pecado, veio Jesus, me resgatou e nos alcançou de volta ao redil do nosso Pai Celeste. Vamos ver então a maldição, Mateus capítulo 27, verso 26. Antes, porém, vamos ver o que Paulo nos conta em Gálatas capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vemos claramente aqui que Paulo está condenando a observância da lei para ter na lei um meio de salvação. Ele vai explicar que a lei, na verdade, é o meio de condenação. Veja só, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês? Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, nós, os gentios, estamos sendo justificados pela fé, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão, ao povo de Abraão, aos judeus, aos israelitas, e por extensão a nós outros. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Portanto, foi com a promessa abraânica que nós, todas as nações da terra, somos abençoados, nenhum de nós está excluído dessa bênção. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Portanto, a lei condena. Ela nos diz: você matou, você roubou, você mentiu. E agora, então, estamos na maldição do pecado. Mas o que nos salva da condenação da lei é Jesus Cristo. Nos salva para vivermos pela graça a beleza da lei, o pacto da liberdade, estarmos livres da morte, do assassinato, que ninguém nos mate e ninguém nos assassine, da mentira, que ninguém minta para nós, que ninguém nos roube, e assim por diante. Os 10 mandamentos são um cerco de proteção, onde nós os guardamos por amor a Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não disse: guarde os meus mandamentos para serem salvos. A salvação é o dom gratuito de Deus. Cristo redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Portanto, a promessa do Espírito é a graça que alcançamos pela fé. Mas que graça é essa? É a graça que nos permite viver a lei. Ou será que nos céus nós vamos matar ou sermos mortos, mentir, roubar, sermos roubados? Não, a palavra de Deus é muito clara em dizer que nos céus nós plantaremos, colheremos e ceifaremos. Aí nós não teremos mais espaço para os ladrões, para os mentirosos, porque são condenados pela lei e não foram resgatados pela graça para viver em conformidade com a lei nos céus, aqui e agora, como cidadãos cristãos. Porque Cristo não andou por aí roubando, nem mentindo, nem cometendo qualquer dos pecados descritos nos 10 mandamentos.
Ele disse: não penseis que vim abolir, abrogar a lei. Eu vim cumprir, vim aprimorar o entendimento de como se deve cumprir a lei. Por quê? Porque ao nos chamarmos cristãos, fazemos o que ele fez. Ele disse que seguiu a vontade do Pai. E por isso ele reclama no final da vida: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é muito clara: foi por mim, foi por você que Jesus ficou desamparado, maldito no madeiro. Ó bendito Jesus que se pendurou naquela cruz no meu lugar. Que Deus te abençoe. Você está assistindo, vem, entende, para curtir, para compartilhar, para seguir a programação. Entra na página, curta e receba diariamente os vídeos do Vem Entende com mensagens como esta e muitas outras da Palavra de Deus. Vamos enfatizar Deuteronômio, capítulo 21, 23, a vergonha da cruz. 21, 23. Não deixem o corpo do madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor teu Deus lhes dá por herança. Mas o nosso Senhor Jesus foi pendurado no madeiro, foi dito maldito, para que você seja chamado bem-aventurado, bendito que vem em nome do Senhor, que tem uma vereda junto ao Pai, rumo aos céus. Gálatas 3, 14, para terminarmos. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que a tua fé fortaleça você na graça de Jesus. Que pela fé, mediante a graça, sejamos obedientes, filhos da obediência e não filhos da perdição, como diz a palavra de Deus. E amemos a Deus guardando os seus mandamentos, como ordena a palavra. Assim, merecedores da graça, não por mérito próprio, mas pelo sacrifício de Jesus. Mas vivendo pela fé, pela graça, o verdadeiro evangelho, para que os outros possam ver em você Jesus, vivo, vivificando, transformando seres à sua imagem e semelhança. Que Deus te abençoe e muito. E amanhã temos mais Vem Entende para curtir, compartilhar e seguir. Deus te abençoe.